Senhoras e senhores, autoridades, boa tarde. A Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, manifesta a imensa satisfação em poder contar com a presença de todas e de todos no primeiro Seminário Nacional de Prevenção ao Suicídio e Trabalho. Então, para a primeira apresentação, eu convido o Rogério Giannini, que é do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Rogério, te passo a palavra. Bom, eu peguei lá a primeira Revolução Industrial, 1760 e 1850, eu sei que todo mundo já estudou, já caiu no Enem, enfim, mas aí todo mundo lembra das referências, né? Máquina a vapor, locomotiva, o telégrafo, principalmente, se dá na Inglaterra, né, principalmente indústria têxtil, lã e algodão, proporciona um grande acúmulo de capital e expansão da mecanização para outros setores, né? O trabalho é absolutamente insalubre, o trabalho infantil de mulheres, as jornadas extensas, todo mundo lembra desse período, né? Tinha uma coisa interessante, algumas fábricas construíam andares, e os andares entre um e outro tinham menos de 2 metros, então muitas vezes o trabalhador mais alto tinha que trabalhar curvado na máquina, porque o teto não cabia, isso é para super aproveitar a concentração ali de mão de obra, né? A segunda Revolução Industrial, 1850 a 1945, aí, como característica aparece motor a combustão, geradores elétricos, o petróleo, o telégrafo unindo todos os continentes, já em 1930, todos os continentes estão ligados por cabos marítimos. E esse avanço dos métodos de produção, em vez da indústria têxtil, também a indústria bélica, mas fundamentalmente a indústria automobilística, né? O trabalho é um trabalho repetitivo, absolutamente controlado, monitorado, baseado na obediência, né? A terceira Revolução Industrial, eu coloquei ela de 45 até quando, porque alguns acho que já estão na quarta Revolução Industrial, outros autores não, então eu deixei como uma interrogação, né? Mas ela vai se caracterizar por uma associação do maquinário, mais automação, robôs, chips, explosão do consumo, eletroeletrônicos, fármacos, indústria alimentícia, ou seja, tem uma expansão desses métodos de produção. O trabalho vai aparecer principalmente no final desse período da terceira Revolução Industrial, multifunção, carreiras achatadas e basicamente mediado por sistemas, né? Na quarta Revolução Industrial, que para alguns já começou e para outros não, por isso que tem esse monte de interrogação, é o mundo virtual, a internet das coisas, a inteligência artificial, são as características desse quarto período, né? O trabalho, a plataformização, né, ultra flexível, lideranças e a ideia do compromisso, né, o sujeito tem compromisso com o trabalho, enfim. A gestão é interessante, assim, não há o trabalhador ou a trabalhadora, a ideia é absolutamente do colaboracionismo, todo mundo é empresário de si mesmo, etc. E essa ideia é bastante interessante, que é do empreendedorismo, né. Bom, um outro jeito de ver isso que eu coloquei, né, ver as coisas, é pensar o seguinte: nos anos 50 até os anos 70, as máquinas agrícolas substituem o trabalho humano no campo, né? Dos anos 70, isso nos países centrais. E esse processo vai se continuando aqui no Brasil, é basicamente nos anos 90 que isso acontece, né? Nos anos 70 até 2000, os robôs substituem o trabalho industrial, né? Então a gente tem... E a partir dos anos 2010, mais fortemente, antes mais escondidinho e agora mais presente na vida de todo mundo, com telemarketing, banco, essas coisas, os algoritmos e a inteligência artificial substituem o trabalho intelectual, né? Aí eu coloco em vermelho aqui, reparem que a unidade Fabril de 1800 e o iFood tem muito mais semelhanças do que parece. Lembrando que pessoas na época chegavam a dormir no pé da máquina, por conta das jornadas extensas, a pessoa ganhava produção, então a pessoa trabalhava na máquina, dormia no pé da máquina, acordava e continuava trabalhando, dormia, acordava e continuava trabalhando, ou seja, não tinha esse espaço de ir para casa. Isso é muito parecido com os motoboys, né? Vamos lá. Bem resumidamente, direitos fundamentais do trabalho, esses 4 eixos, né, são direitos fundamentais do trabalho, que eliminar o trabalho forçado infantil, respeito aos direitos humanos e a liberdade de organização sindical. O objetivo 2 é o emprego ou ocupação produtivo e de qualidade, né? O aperfeiçoamento da proteção social, né? Leis e políticas públicas cuidam da saúde física e mental,
O Estado tutela direitos de trabalhadores de plataformas, por exemplo, é o terceiro eixo da OIT, né? Por último, que é muito importante, o fortalecimento do diálogo social, que é governos de sociedade se envolvem com os temas do trabalho, fortalecendo o protagonismo dos sindicatos. Um trabalho digno ou um trabalho indigno impacta toda a sociedade. Entrando no tema abruptamente do suicídio, né? A ideia é assim, como a Anitta falou assim, sem querer banalizar o suicídio no trabalho, eu diria que o trabalho, historicamente e estruturalmente, produz sofrimentos que podem levar ao suicídio. Isso nos autoriza a afirmar que o trabalho, em determinadas condições, produz mortes, não como um subproduto, mas como uma estratégia de dominação. Bom, entretanto, penso que podemos e devemos pensar em políticas de saúde, de prevenção e promoção de saúde mental com enfoque no risco epidemiológico do suicídio, né? Observatórios, redes de cuidado, campanhas e outras ações, não estou negando nada disso, né? Ao mesmo tempo, devemos atuar nas determinações, sem sucumbir à tentação da patologização do suicídio, que, em última instância, é negar a existência social da trabalhadora e do trabalhador, né? É despolitizar e deshistoricizar o fenômeno. Espero ter contribuído para o debate. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada. Dando sequência, então, vamos passar para a Fernanda Magano, do Conselho Nacional de Saúde, CNS. Bom, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Primeiro, eu fiz aí, dessa vez, não a Mafalda, mas o Armandinho, para trazer uma ilustração brasileira, e essa referência dele na relação direta com a pandemia, fazendo a questão que o SUS salva. Essa perspectiva de que o Sistema Único de Saúde só funciona com a força de trabalho do SUS, e que esse sistema passou aí, após o golpe de 2016, uma série de problemas, situações de ataque, somado a isso, um subfinanciamento na relação da Lei de Responsabilidade Fiscal e o avanço das OSizações, privatizações e terceirizações, e o quanto a gente precisa retomar os direitos trabalhistas e, para enfrentar a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma Lei de Responsabilidade Sanitária. Se a gente pensa do processo de adoecimento, a gente precisa ter novas conquistas e avanços nas políticas de saúde para garantia de direitos. E aí esse cenário aí de redução de jornada, segurança no trabalho, saúde do trabalhador e trabalhadora, remuneração adequada, plano de carreiras, gestão e equipes de referência na gestão e nos serviços, um rol de atributos que vão estar relacionados à gestão do trabalho e essa perspectiva de um ambiente saudável e seguro para evitar o adoecimento. E nisso, toda a construção aí também de um observatório das práticas profissionais. E essa lógica, então, da RAPS, do funcionalidade mesmo em rede, do cuidado, né? Também, para além da questão da saúde mental específica, o uso abusivo de álcool e outras drogas, o atendimento humanizado, a relação com a singularidade do sujeito, o respeito dele e a manutenção dele no seu território. Esse contexto, somado aos riscos psicossociais do ambiente de trabalho, produzindo dano físico e psicológico. Então, quais as perspectivas que a gente tem que cuidar? Para além daquilo que é praxe nas empresas, né, da lógica de pensar na ergonomia, também avançar no cuidado com as questões psicossociais e cognitivas. Então, diminuir situações de estresse, as tarefas múltiplas, enfrentar situações aí de insatisfação, produzir mais autonomia, que são as queixas normalmente nos processos de adoecimento e vulnerabilidade. E destaco aqui ao final a aprovação da resolução sobre participação social e a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, que as etapas intersetoriais e alguns lugares vão fazer etapas municipais, vão acontecer a partir desse segundo semestre e no primeiro semestre do ano que vem, e para o segundo semestre de 2025, a etapa nacional. Então, para a gente fechar, a logomarca da 5ª Conferência de Saúde Mental, que foi um beija-flor em homenagem ao Bispo do Rosário. Então, é essa perspectiva, pensar a saúde do trabalhador
e a construção das conferências, enfrentar as vulnerabilidades do processo de adoecimento, é numa relação de amorosidade. Obrigada.